E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Olá, eu lhe saúdo com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao 6º episódio desta série, que aborda um aspecto histórico e profético das 7 cartas do Apocalipse. Neste 6º episódio da série O Plano Profético da Igreja nas 7 cartas do Apocalipse, falaremos sobre a carta à Igreja de Sardes. Sardes existe com o nome Salirli nos dias de hoje, onde só existem ruínas de uma cidade antiga e uma pequena e simples aldeia, em nada comparável com a cidade gloriosa dos tempos do passado. Existem nas suas vizinhanças magníficas ruínas de um templo que parece pertencer aos tempos em que Sardes era a capital da Lídia, assim como ruínas de um estádio como este que estamos vendo aqui, e também de um teatro e de igrejas cristãs. A cidade cultuava a deusa Ártemis, que presidia os divertimentos da caça e que os romanos chamavam Diana. Sardes era conhecida pela idolatria e libertinagem. A cidade de Sardes pertenceu ao reino de Pérgamo no tempo de Alexandre o Grande, sendo depois absorvida pelo Império Romano. No ano 17 a.C., Sardes foi destruída por um terremoto, tendo sido reconstruída mais tarde pelo imperador Tibério César. Havia em Sardes uma colônia de judeus, e a evidência disso podemos constatar nestas ruínas da sinagoga de Sardes, considerada como a maior sinagoga do mundo antigo. Segundo alguns historiadores, essa sinagoga foi doada por um imperador romano à comunidade judaica que residia nesta cidade. Foi no período profético de Sardes que se processaram as grandes transformações no mundo, tanto políticas quanto sociais e também religiosas, que deram lugar ao Renascimento. Sardes corresponde ao período profético da Igreja, que historicamente estava próxima do século XVI e a primeira parte do século XVII, quando a verdade bíblica começou a ser revelada por meio da pregação dos reformadores. Sardes quer dizer restantes ou restos, o que coincide com a expressão do texto bíblico que fala a respeito dos restantes que estavam para morrer. Estes eram os fiéis, aqueles que sobreviveram espiritualmente ao período de Tiatira. O texto bíblico menciona ainda que as suas obras eram imperfeitas e até mesmo a palavra morte é usada. O zoio, representado pela falsa doutrina, havia dominado em Tiatira. Por isso, a palavra do Senhor Jesus para a igreja de Sardes era somente de reprovação. A vigilância e a advertência sobre a vinda do Senhor Jesus como ladrão está muito bem entendida na carta a Sardes, nas expressões dos versos 2 e 3, quando diz: "Sê vigilante e também, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão." Isto mostra o desejo do Senhor de que a igreja, a partir de Sardes, já esteja despertada sobre a necessidade de preparo para o arrebatamento. Aqui nesta carta a Sardes, observa-se o pronunciamento de um juízo que vai se dar no período profético de Laodiceia. Lembrando que a nossa abordagem está sendo feita no sentido profético.
Apocalipse capítulo 3, verso 1, mostra a real situação da igreja de Sardes, na expressão: tens o nome de que vives e estás morto. Ela tinha liturgia, dogmas, tradição, autoridade de governo humano, poder temporal, religiosidade, porém, era uma estrutura eclesiástica morta, sem Jesus, que é a vida. E isto era o que havia restado em Sardes, do período de Tiatira. Todavia, no verso 4 do capítulo 3, vai se referir ali a algumas pessoas. Eram as pessoas mencionadas na história dos pré-reformadores. Estes, no período profético de Sardes, lutaram por uma mudança na vida da igreja e por isso alguns deles até mesmo chegaram ao martírio. Como exemplo, temos os valdenses dos séculos 11 e 12 e mais tarde John Wycliffe na Inglaterra, depois John Huss na Boêmia, França, Jerônimo Savonarola na Itália e tantos outros. Suas vestes físicas foram manchadas de sangue pelas perseguições e até morte. Mas as suas vestes, as vestes das suas convicções de fé, não foram contaminadas e por isso andarão de branco com Jesus. A referência às últimas obras, as obras dos fiéis em Tiatira, que são citados em Apocalipse capítulo 2, verso 19, na segunda parte, estava relacionada às obras dos pré-reformadores. Estas obras culminaram com a reforma religiosa do século XVI, no período profético de Sardes. Agora, em Sardes, eles são mencionados como aqueles que andarão de branco com Jesus, porque foram dignos disso. É importante notar que a intenção dos reformadores era de fazer uma reforma na igreja e não de fundar uma nova igreja. Daí o nome reformador. A relação da parábola do tesouro escondido com a carta a Sardes está na descoberta da palavra de Deus, o tesouro. E está escrito: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mateus capítulo 13, versículo 44. A parábola fala de um tesouro escondido num campo. Esse campo era o campo do interesse da religião dominante. Interesse político e religioso. Esse campo tornou o tesouro ocultado aos olhos do povo. A Bíblia, naquela época, estava escondida dentro dos mosteiros e sem alcance da leitura pelo povo, visto que a língua em que estava escrita era o latim, e a língua que era falada e entendida pelo povo era outra, especialmente dialetos do alemão. Todavia, Mateus 13, verso 44, quando diz que um homem achou, entendemos que essa profecia do Senhor Jesus, exposta na parábola do tesouro escondido, se cumpriu em um homem que foi Martinho Lutero, e isso em 31 de outubro de 1517. Lutero descobre o tesouro, a Bíblia, e logo depois, com o tesouro na mão, ficou escondido no castelo de Würzburg. E foi quando ele traduziu ali a Bíblia do latim para o alemão. E isto ocorreu quando já havia sido iniciada uma nova fase na história do mundo, que se chamou Renascença ou Renascimento. Alguns fatores foram decisivos na facilitação da reforma religiosa do século XVI. O espírito nacionalista em diversos países, principalmente na França, Alemanha e Inglaterra. A indignação e repúdio das nações contra a corrupção e arbitrariedade do governo religioso dominante.
O Renascimento, como preparação da Reforma, fez com que a Bíblia começasse a ser estudada por mais pessoas, pois o Renascimento foi um momento de despertar pelas artes, ciências e literatura. Algumas ações que culminaram com a Reforma: apoio do governo inglês de Eduardo I a Wycliffe, tradução do Novo Testamento para o inglês por Wycliffe. Na França, o estabelecimento de mais um governo religioso em Avignon, visto que já havia um em Roma e outro em Pisa. A palavra de Deus foi o divisor do período histórico e profético em Sardes. O Senhor Jesus havia feito uma promessa à igreja em Pérgamo que se cumpre agora em Sardes, quando ele disse: "Em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca." Apocalipse capítulo 2, verso 16. A palavra de Deus agora em Sardes estava traduzida para a língua falada pelo povo. Assim, a grande luta é travada quando publicamente Lutero expõe na porta da igreja da Catedral de Wittenberg as 95 teses que deram início à grande reforma religiosa do século XVI. A palavra de Deus, cantada no hino Castelo Forte, expressava o glorioso momento profético de Sardes, quando diz: "Que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa." A confiança de Lutero não era em um príncipe que lhe deu apoio para protegê-lo, mas no Senhor Jesus, o príncipe dos reis da terra. Castelo Forte é o nosso Deus, equivale a dizer: fortaleza forte é o nosso Deus. O tesouro agora estava descoberto, mas ele já existia, evidentemente. Além disso, o campo do interesse humano o tinha ocultado e o tornara desprezível e até esquecido. O sentido da descoberta do tesouro, ele está bem evidente em seu valor inestimável, porque ele falava dos valores eternos e imutáveis que, na mensagem do Senhor Jesus, constrange o homem a abandonar tudo por amor e pelo gozo do tesouro. Os donos anteriores do campo não deram o devido valor ao tesouro e, por certo, nem sabiam que o mesmo existia. Eles, naquela época, só cuidavam das coisas materiais, tão superficiais, de nenhuma valia e totalmente sem profundidade. Eles consideravam de importância somente os valores pagos pelo perdão dos pecados, pelos cargos monásticos, das penitências e tantos outros valores que não tinham qualquer validade para as coisas espirituais. Conforme relata o conteúdo profético da parábola do tesouro escondido, Lutero troca tudo pelo tesouro, ou tudo quanto ele tem, ele troca pelo tesouro, porque a parábola termina dizendo: ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mateus capítulo 13, o verso 44. No período da Reforma, com a descoberta do tesouro, novos valores começaram a existir e uma nova ordem de coisas ficou estabelecida. Quando surgem ensinos mais consistentes, e nesses ensinos se despontam as figuras de Calvino, Zwinglio, Melanchthon e tantos outros. Os grandes resultados da reforma religiosa do século XVI para nós hoje foram os 4 princípios da reforma defendidos por Lutero nas 95 teses afixadas na porta da Catedral de Wittenberg. Primeiro, supremacia da fé sobre as obras, que fala da justificação pela fé. O justo viverá pela fé. Segundo,
o sacerdócio universal dos crentes, o direito do crente de ir ao Pai somente em nome de Jesus e não através de outros mediadores. Terceiro, Jesus Cristo, o único Salvador. Só há um mediador, Jesus Cristo. Quarto, o livre exame das Escrituras, a Bíblia como única regra de fé e prática. Agora, a Bíblia estava na mão do crente. Agora, era consagrada a supremacia da Bíblia sobre a tradição. Vejamos a operação do Espírito de fortaleza na igreja de Sardes. E repousará sobre ele o Espírito de fortaleza. Isso está no livro de Isaías, no capítulo 11, no versículo 2. A ênfase da operação do Espírito Santo em Sardes era o espírito de fortaleza. E fortaleza, em Apocalipse capítulo 3, verso 4, está escrito: não contaminaram os seus vestidos. As vestes espirituais da fé verdadeira permaneceram incontaminadas. Por isso, para esta igreja, o Senhor Jesus faz 4 promessas. No verso 4 do livro de Apocalipse, capítulo 3, a primeira promessa, quando diz assim no versículo 4: algumas pessoas dignas, relacionando ali àqueles chamados pré-reformadores e reformadores, e o texto completa dizendo: andarão de branco comigo. A segunda promessa é quando o texto diz: o vencedor será vestido de vestes brancas. Isso mostra que os mártires, aqueles que morreram com suas vestes manchadas de sangue. A terceira promessa é que diz: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Era ali o nome ou os nomes dos restantes de Tiatira. Muitos fiéis tiveram seus nomes riscados do rol de membros aqui na terra. Isso muitas vezes através da excomunhão, mas esses nomes jamais serão riscados do livro da vida. A quarta promessa, o Senhor Jesus diz: confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. A carta então termina com uma exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3, verso 6. Assim encerramos aqui este 6º episódio da série O Plano Profético da Igreja nas 7 Cartas do Apocalipse. E lhe esperaremos no próximo episódio, quando nossa abordagem será sobre a Carta à Igreja de Filadélfia. Até lá e fique com a paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo.